Opa, aqui é o Rodrigo e nessa aula a gente vai aprender a contratar o servidor da KingHost, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns planos que tem aqui na KingHost. Então, basicamente eles têm três tipos de plano, né? O plano de hospedagem de sites, o plano de hospedagem WordPress e o plano de revenda de hospedagem. Qual que é a diferença? O plano de hospedagem é o mais barato, então ele comporta até 5 sites, tá? Num plano que vai aqui começa a partir de R$12,50. Claro que esse valor aqui é para quem paga anualmente, tá? Então quem pagar anualmente vai pagar R$12,50 por mês. Só que tudo de uma vez só em um ano, né? Então tem esse plano aqui que é o mais barato, para até 5 sites, tá? Depois tem o plano de hospedagem WordPress, que é ideal para WordPress, tá? É o ideal para a gente utilizar aqui. Ele é um pouquinho mais caro e ele é só para um site, tá? Então, para cada site você vai ter que ter uma hospedagem WordPress. De repente, se você tem muitos sites, você pode contratar um servidor de hospedagem desse normal aqui e contratar também o WordPress para de repente deixar o seu site principal, o mais importante que você queira otimizar mais, tá? Então, de repente, vale a pena você ter dois planos de hospedagem, ou então você contrata um ou contrata outro, tá? Tem um plano de revenda de hospedagem que é a partir de R$ 83,42 por mês. Esse é o plano ideal se você se você tem muitos clientes que você queira hospedar no seu servidor e utilizar ele, enfim, revender o seu serviço de hospedagem, tá? Então esse é o plano ideal para isso. Agora a gente vai dar uma olhadinha em como contratar cada um deles. Você pode entrar por aqui também, aqui em cima, tá? Eles têm até um suporte online, caso você precise. Aqui em cima você tem acesso ao suporte. E aí você pode vir aqui em hospedagem WordPress, tá? Se você quiser contratar hospedagem WordPress, ou contratar o plano ou a revenda de hospedagem, tá? Eu vou simular aqui uma contratação da hospedagem WordPress, tá? Tem vários tipos, né? Claro que a gente vai começar aqui com o mais barato, né? Você tem também a opção de contratar ele anual, trimestral ou mensal. E é claro que quanto mais você paga adiantado, mais barato fica, né? Então, se você contratar o plano anual, vai pagar 66% de desconto. E se for o mensal, vai ser 55% de desconto. Eu vou usar o mensal porque é apenas demonstrativo. Mas se você conseguir, eu aconselho você pagar o anual para pagar mais barato, tá? Aqui tem um pouquinho de diferença nos planos, né? O tamanho da memória, 1 GB, 500 MB de memória. Eu vou te dizer que, sinceramente, a memória, né, nesse caso aqui, não é a memória, não é o espaço de memória, de espaço em disco, tá? O espaço em disco é 15 GB, tá? A memória é tipo a memória RAM do site, tá? Então não confunda aqui para de repente não se decepcionar, porque 500 MB de espaço em disco seria impossível criar um site que só o WordPress já ia ocupar uns 200, 300 megabytes, então não teria como, tá? Então, aqui então ele tem várias características aqui, esse plano, mas eu vou contratar ele aqui, clicando em contratar. Aqui você vai colocar o seu e-mail, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, aqui, contato@criasites. Aí ele vai pedir o meu nome e e-mail, nome e e-mail, né? Vou colocar aqui meu nome, Rodrigo Castro. Meu CPF, eu vou botar aqui, o editor vai esconder para mim aqui. E clica aqui em avançar. E aí você vai ter duas opções de pagamento, que vai ser o cartão de crédito ou o boleto. Então, se for cartão de crédito, você vai colocar os seus dados aqui, né? O nome do cartão, nome completo, a validade, o código do cartão, os seus dados aqui também os seus endereços e tudo mais. Você clica aqui, aceita os termos e condições do KingHost, é claro, né? Que a gente sempre lê esse tipo de coisa. E aí você clica aqui em finalizar compra, tá? E aí você já vai ter acesso imediato ao seu painel de controle, você vai receber os acessos por e-mail. Eu vou utilizar aqui o boleto bancário, então eu vou gerar aqui um boleto, eu tenho que colocar meu endereço aqui, vamos lá.
número, complemento. E aí você clica aqui em aceita os termos e condições também. Clica aqui em finalizar compra e finalizada a compra, tá? Então você vai receber por e-mail o boleto para comprar. Eu vou até abrir ele aqui para você, para mostrar aqui como é. Então, chegando aqui no e-mail da KingHost, você vai receber um e-mail assim, ó, confirmando seu pedido do KingHost. E aí você vai ter aqui acessar o boleto. Você clica aqui para acessar o boleto. E pronto. Aí é só pagar o boleto e aguardar a compensação dele para poder utilizar o serviço, tá bom? Bom, então chegaram aqui, após eu fazer o pagamento, chegaram aqui algumas informações, alguns e-mails da KingHost. Eu vou mostrar aqui só para ficar bem certinho como é que acontece essa compra do serviço, tá? Então, eles vêm aqui um e-mail, chegou um e-mail aqui do financeiro, né, com o valor pago. No fim, eu contratei pelo cartão de crédito, acabei contratando pelo o plano hospedagem 1 mensal, tá? E não o plano de WordPress, só para a gente fazer a demonstração mesmo, porque eu não vou utilizar esse servidor, que eu já utilizo outro, tá? E aqui um e-mail, um link para fazer a ativação do serviço, tá? Então eu vou clicar aqui e pronto, agora eles aqui, bem-vindo, antes de continuar, confirme seu cadastro, aí colocar o nome, colocar a senha, o nome completo, e aí eu vou dar um continuar aqui. Então ele está pedindo meu telefone celular, vou botar aqui. Agora ele enviou um código de confirmação para o meu celular. Deixa eu abrir aqui. Tá, você vai receber por SMS, tá? O código, o meu que apareceu aqui, é claro, é só meu, né? Não é. Você vai ter que achar o seu no seu celular. Clique em continuar aqui. E aí ele está perguntando qual domínio eu quero utilizar. Então vamos, eu vou colocar aqui em Sites Premium. Aí ele diz aqui, no caso, né, esse meu domínio já está registrado, ó. Domínio já registrado. Se você é o dono do domínio, continue. Ou então escolha outro domínio. Então aqui eu irei alterar o DNS do domínio. Eu quero que a KingHost altere. Então você vai colocar aqui que você vai alterar, tá? Então, continuar. Aí ele pergunta se você quer trabalhar com Linux ou Windows, tá? Então no caso a gente vai usar o Linux, porque para trabalhar com WordPress, que dentro do WordPress tem PHP e HTML, é Linux, tá? Então vamos continuar aqui. Parabéns, seu site foi configurado. E agora que os dados de FTP, webmail foram enviados para o seu e-mail, tá? Então eu vou clicar aqui em gerenciar site. E aí já está aqui, tá? É claro que agora eu preciso fazer a migração dos DNS, né, desse domínio aqui para a conta poder funcionar. Então após você fazer a ativação da sua conta, você vai receber esse e-mail aqui da KingHost. Eu vou ajudar você a analisar esse e-mail aqui, porque ele é muito importante que você guarde ele também, tá? Porque ele tem informações bastante importantes que você vai precisar utilizar. Aqui ele fala, aqui no início, ó, sempre que você precisar, você pode contar com a gente, você pode entrar em contato com eles pelo chat, fazer um chamado lá no painel, ou pelo telefone, tá? Então é importante isso aqui, que caso haja algum problema, caso você fique com alguma dúvida que só possa ser resolvida pelo servidor, você entra em contato com eles através desses links, ou através do site mesmo ali, você vai também encontrar esses links. Depois a gente tem aqui o link para o painel de controle, que você vai precisar ter também, você vai precisar utilizar para administrar o seu painel de controle da KingHost, que é diferente do cPanel, tá? O painel é diferente do cPanel. Esse painel ele é mais geral da sua conta, onde você vai fazer o pagamento da conta e tudo mais. E o cPanel é para administrar o site, tá? Depois a gente vai ver direitinho essa diferença. Aqui embaixo tem os DNS para registro de domínio, tá? Aqui você pode ver o DNS primário. Isso a gente vai ver mais detalhes nas próximas aulas, tá? De como fazer isso. Mas é importante que você saiba que o que você vai utilizar mesmo vai ser esse daqui, esses dois DNS aqui que você vai utilizar para apontar o seu domínio para o servidor, tá? Aqui também tem um IP, mas assim, nessas aulas aqui a gente não vai precisar utilizar
esse IP nesse momento. Então, você só vai precisar utilizar isso aqui é padrão de todas as hospedagens da KingHost. Então eu vou até deixar para você copiar e colar embaixo do vídeo aqui, porque você não precisa nem copiar daqui. Você pode usar direto aqui o da KingHost. Dificilmente isso aqui vai mudar, tá? Mas de qualquer forma, tá no seu e-mail e é só você copiar dali também, se você precisar, tá? Então, o que mais a gente tem aqui? Migração da conta, criação de conta de e-mail, tá? Isso aqui a gente vai criar lá. SMTP internacional, webmail. Aqui tem os seus webmails, né? webmail.oseudomínio.com.br, ou seja, é webmail.oseudomínio. Esse vai ser sempre o seu webmail. Para que serve? Para abrir o seu e-mail, os e-mails que você criar nessa conta, tá? Ele já até criou aqui um para mim. São os e-mails que você vai utilizar nessa conta, se você quiser abrir eles pela internet, não quiser integrar eles com o seu Outlook, por exemplo, como eu faço, tá? Eu não gosto muito de abrir no webmail, prefiro abrir eles no Outlook. Então aqui dados de FTP, aqui tem os dados de FTP, ou seja, a gente não vai utilizar FTP, tem gente que gosta, né, de trabalhar com FTP. O FTP é um outro jeito de você administrar os seus arquivos, tá? Mas isso aqui a gente não vai usar também. Então, é só para você saber que está aqui, caso você precise, caso você um dia queira mexer no FTP, mas a gente não vai utilizar. Então, esse é o seu e-mail que você deve guardar. Bom, então na próxima aula a gente vai aprender a migrar o DNS, tá? E na outra aula a gente vai aprender como utilizar o painel de controle da sua hospedagem KingHost, tá bom? Então nessa aula você viu como contratar. Na próxima aula a gente vai migrar o DNS e na outra vai ser como utilizar esse plano, essa hospedagem aqui da KingHost, tá bom? Um forte abraço e até mais.